Brothers and sisters, since the sesquicentennial Irmãos e irmãs, desde o sesquicentenário da Igreja em 1997, tem havido no mundo todo um enorme aumento de perguntas a respeito da Igreja. Esse interesse crescente é incentivado por nosso rápido crescimento, por acontecimentos como as Olimpíadas de Inverno aqui em Salt Lake City e pela projeção nas profissões escolhidas pessoalmente por muitos de nossos membros. Estou certo de que essas inquirições não vêm apenas à igreja, mas também chegam a você como membro individualmente. Não é fácil explicar algo tão grande como a igreja ou tão maravilhoso quanto o evangelho restaurado a pessoas que pouco ou nada sabem a nosso respeito. Mesmo as perguntas sobre algum aspecto específico podem ser difíceis de responder, porque toda pergunta parece estar ligada a outra. A solicitação mais comum que ouvimos é uma bem simples, mais ou menos assim: fale-me um pouco a respeito de sua igreja. A palavra-chave aqui é pouco. Eles não estão dizendo, diga-me tudo o que sabe e depois envie outros para falar-me todo o resto. É claro que apreciamos o interesse das pessoas e muitos desejarão receber mais ensinamentos relacionados a nossas doutrinas e crenças. É por isso que temos mais de 53 mil missionários de tempo integral servindo por conta própria em todo o mundo. Mas precisamos lembrar que existe uma diferença entre interesse e mera curiosidade. Às vezes, as pessoas simplesmente desejam saber o que é a igreja. Os curiosos, dessa maneira geral, merecem informações claras e precisas que venham diretamente de nós, membros, para que não fiquem na dependência de respostas incompletas, meias-verdades ou declarações falsas que podem originar-se na mídia ou em outras fontes. Os muitos mal-entendidos e informações falsas a respeito da igreja ocorrem, em parte, por nossa própria culpa, quando não explicamos claramente quem somos e no que acreditamos. O Comitê de Assuntos Públicos no qual sirvo aprendeu que existe uma grande necessidade de declarações claras e simples que apresentem aos curiosos as coisas básicas a respeito da igreja como ela é hoje. Permitam-me compartilhar algumas coisas que descobrimos ser úteis. Vocês podem preparar sua própria lista simples dos assuntos que os ajudarão a explicar nossas crenças aos seus amigos e conhecidos de outras religiões. Pode ser-lhes útil, como é para mim, escrever em uma folha alguns fatos a respeito da igreja como é hoje e entregar-lhes juntamente com um cartão das regras de fé. Aqui estão 4 assuntos que podem ajudar alguém hoje em dia a obter uma compreensão básica da igreja. Sobre cada um dos títulos existem algumas declarações simples que achei serem úteis. Tente imaginá-las sendo ouvidas ou lidas por uma pessoa que não sabe praticamente nada a nosso respeito. Os 4 assuntos principais tratam de fatos, fé, famílias e frutos do Evangelho restaurado. Alguns fatos podem incluir: primeiro, Mormon é um apelido para a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Com frequência, os membros são chamados de Mormons, Santos dos Últimos Dias, ou SUD. O termo santo significa membro. Segundo, a igreja foi restaurada em 1830, na parte norte do estado de Nova York, e Joseph Smith foi seu primeiro profeta e presidente. Hoje, a sede fica em Salt Lake City, sendo o presidente Gordon B. Hinckley o profeta atual. Terceiro, existem atualmente mais de 13 milhões de membros em 176 países e territórios. Cerca de 6 milhões estão nos Estados Unidos, o que nos torna a 4ª maior denominação cristã da América. Como uma das religiões cristãs que mais crescem no mundo, construímos uma nova capela a cada dia útil. Os membros pagam o dízimo, que corresponde a 10% de sua renda, tornando possível esse e outros programas. Quarto,
As congregações locais são dirigidas por membros voluntários e não remunerados. Tanto homens como mulheres servem em posições designadas de liderança. E quinto, os Mormons estão bem representados na política e no governo dos Estados Unidos, por exemplo, onde há 16 membros no Congresso pertencentes a ambos os partidos políticos. Os membros também servem em cargos importantes de confiança no mundo todo, em governos, no comércio, medicina, direito, educação, mídia, esportes e entretenimentos. Em seguida, as pessoas precisam saber alguma coisa a respeito de nossa fé, como cristãos comprometidos e com fortes valores tradicionais. Juntamente com as regras de fé, precisamos salientar que cremos na eternidade da alma, que Deus é o Pai de nosso espírito e que podemos voltar a Ele depois da morte. Cremos que Jesus Cristo é nosso Salvador pessoal e tentamos moldar nossa vida no seu exemplo e em seus ensinamentos. Celebramos o sacrifício expiatório de Cristo em nossas reuniões de adoração aos domingos, semelhantemente à comunhão de outras igrejas. Aceitamos como companheiros cristãos a todos os que creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus e o Salvador de toda a humanidade. Muitos cristãos não entendem que temos muito em comum com eles. Joseph Smith ensinou que Jesus Cristo é o centro de nossa crença e que todo o resto depende disso. O nome da igreja é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Cremos que a igreja original que Jesus estabeleceu foi perdida e, novamente, restaurada em nossos dias. O sacerdócio, a autoridade dada aos homens para agir em nome de Deus, com apóstolos e um profeta para nos dirigir, foi restaurado, assim como o foram todas as ordenanças de salvação. Acreditamos na Bíblia Sagrada e usamos tanto o Velho como o Novo Testamento. E acreditamos no livro de Mórmon e em outros livros de Escritura que apoiam e autenticam a Bíblia e testificam do ministério e da divindade de Cristo e da revelação contínua de Deus ao homem. Na realidade, o livro de Mórmon é outro testamento de Jesus Cristo. Outra coisa que as pessoas precisam saber é como são centralizadas na família a nossa teologia e o nosso estilo de vida. Mais uma vez, declarações simples são úteis a quem esteja desinformado, mas tenha curiosidade a respeito da importância que damos à família. Os Mormons dão uma ênfase particularmente forte à família como a unidade básica da igreja e da sociedade. Somos extremamente comprometidos com o casamento, definido como a união entre um homem e uma mulher. A poligamia, uma prática limitada no princípio, nos dias pioneiros da Igreja, foi descontinuada em 1890, há cerca de 117 anos, portanto. As famílias, sejam ou não de nossa religião, podem assistir às reuniões de domingo em nossas capelas. Aqui adoramos juntos, instruindo-nos mutuamente a partir das Escrituras. As famílias dos santos dos últimos dias são incentivadas a realizar noites familiares semanalmente, em geral nas noites de segunda-feira. Isso proporciona um tempo regular e previsível aos pais, para que ensinem valores aos filhos e divirtam-se juntos. Convidamos todos os que não são de nossa religião a adotar essa prática com sua própria família. A igreja tem programas auxiliares para mulheres, jovens e crianças como um apoio à família. Esses programas proporcionam coisas como instrução religiosa, oportunidades de prestar serviço cristão, esportes, teatro, música e escotismo.
Existe também um grande enfoque nos outros familiares, na genealogia e na história familiar pessoal, fornecendo aos jovens e idosos um senso mais forte de suas raízes e identidade e o sentimento de união. As mais elevadas e sagradas ordenanças de nossa religião relacionam-se a nossos familiares, tanto vivos quanto mortos, e algumas dessas ordenanças se realizam em nossos templos. Contudo, mesmo que alguém comece a entender alguns fatos a nosso respeito e a conhecer-no mais corretamente pela nossa fé e a importância da família, foi o próprio Salvador quem disse: pelos seus frutos os conhecereis. Uma igreja ou qualquer tipo de vida deve ser julgada pelos frutos ou os resultados que gera. Aqui estão alguns exemplos extraídos das estatísticas dos Estados Unidos. Elas devem ser semelhantes no mundo todo entre os mormons praticantes, isso é, os que frequentam regularmente a igreja e o templo. Um dos frutos é uma vida mais longa. Estudos demonstram que os mormons praticantes são mais saudáveis e, portanto, vivem mais que a média nacional. Em 1833, o Senhor revelou a Joseph Smith a palavra de sabedoria, que é uma forma de viver para desfrutar de uma existência longa e saudável. Segundo, os que se casam no templo e o frequentam regularmente apresentam uma média de divórcios muito abaixo das médias nacionais e mundiais. Terceiro, atingimos um nível cultural mais alto do que a média nacional. Quarto, mais de 70 mil membros comprometem-se às próprias expensas a servir voluntariamente de 18 a 24 meses em trabalhos humanitários, designações de serviço da Igreja e serviço missionário em todo o mundo. E quinto, damos grande ênfase à autossuficiência e a uma sólida ética profissional. Incentivamos o envolvimento ativo nas comunidades e na prestação de serviço ao próximo. A Igreja continua a doar grandes quantias, mercadorias e serviços a causas humanitárias ao redor do mundo, inclusive horas incontáveis de trabalho doado por membros para ajudar na limpeza de locais de tragédia e no socorro. Irmãos e irmãs, no mundo veloz de hoje, descobri que a maioria das pessoas não vai ler ou dar atenção a mais do que alguns fatos importantes de cada vez. O que quer que escolham para informar os amigos e conhecidos a respeito da Igreja, tomem nota, verifiquem com exatidão e mantenham o assunto simples e breve. A crescente notoriedade da Igreja e o número cada vez maior de perguntas apresentam-nos grandes oportunidades de desenvolver relacionamentos, fazer amigos e disseminar informações exatas. Mas podem também apresentar uma possibilidade maior de gerar mal-entendidos e até mesmo preconceito, se permitirmos que outros definam quem somos e em que acreditamos, em vez de o fazermos nós mesmos. Em geral, o problema não se relaciona a pessoas conhecidas pelos membros, mas há milhões e milhões de pessoas que não conhecem nenhum membro de nossa religião. Espero que aqueles que sabem bem pouco a respeito da Igreja procurem aprender mais a nosso respeito. Espero que queiram conhecer nossos membros, em vez de julgar-nos pelas desinformações fornecidas por quem não os conhece e até, em alguns casos, deliberadamente distorce as informações e nos difama. Vocês, como membros, podem ajudar isso a acontecer procurando e compartilhando com os outros as informações básicas encontradas nas regras de fé, juntamente com coisas como fatos, fé,
as famílias e os frutos do Evangelho. Devemos também lembrar que, às vezes, a melhor forma de responder à curiosidade das pessoas pode ser a maneira como vivemos, como irradiamos a alegria do Evangelho em nossa vida, como tratamos os outros e a sinceridade com que seguimos os ensinamentos de Cristo. Para os que querem aprender mais do que essas coisas básicas que debati, os missionários podem ser contatados para ensinar-lhes as doutrinas do capítulo 3 de Pregar Meu Evangelho. Os missionários sabem responder a outras perguntas que tenham e levá-los à conversão e ao batismo. Este é o momento de procurar oportunidades para dizer aos outros quem somos. Preparem alguns fatos simples, como os que compartilhei com vocês hoje, e ajudem os que estão curiosos a saber um pouco mais a respeito da igreja e a ter o desejo de saber um pouco mais a respeito da restauração do Evangelho. Irmãos e irmãs, nunca hesitem em prestar o testemunho com amor e sinceridade. O poder do testemunho pessoal não pode ser negado e frequentemente desperta nos outros o interesse de saber mais. Sei que isso é verdade e deixo-lhes o meu absoluto testemunho de que sei que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é verdadeira. E presto esse testemunho a vocês em nome de Jesus Cristo. Amém.